Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Sou a professora Deli e hoje a nossa aula é de matemática. O assunto são coisas familiares no nosso dia a dia que nem sequer percebemos. Nós a chamamos na escola de situações problemas, que com certeza vocês têm familiaridade no seu dia a dia aí. Essas situações e problemas, o que são? Vamos aí para os slides para entender melhor, tá bom? Vamos lá. Olha só aí na telinha. Situações e problemas. São textos envolvendo situações matemáticas do cotidiano que todos nós vivenciamos e nem sequer muitas vezes percebemos o uso da matemática nas atividades que realizamos. Elas foram criadas justamente para ajudar a interpretar e resolver atividades simples do dia a dia no momento que for necessário. Então é interessante aí você perceber que são situações o quê? Matemática. E quando a gente fala situações matemáticas, a gente fala o seguinte aí, ó. O que são essas situações? São situações que nós vivenciamos. Por exemplo, eu estou lá no dia a dia brincando com o meu amiguinho, vamos supor que eu estou brincando de Uno, né? Aquele jogo de cartas. Naquele momento daquele jogo eu estou fazendo situações matemáticas, não sei se vocês perceberam, né? Que é os números envolvendo ali, o cálculo, quantos alguém vai jogar, as regras do jogo, tudo isso envolve situações que envolvem a matemática e nós não percebemos. E essas situações nós organizamos em textos e deixamos vocês pensarem um pouquinho e interpretar como resolver. Tá? E vocês fazem isso muito bem no seu dia a dia, mas quando chega na escola, isso é colocado, registrado no caderno, vocês às vezes se enrolam um pouquinho. Então, hoje na nossa aula a gente vai compreender, interpretar direitinho e seguir algumas dicas importantes para poder compreender da maneira correta, tá bom? Olha lá, continuando aí na tela, vamos lá. Fala o seguinte, ó. Como nós vimos situações, problemas, e agora nós temos o primeiro exemplo aí. A Escola Futuro comprou 1.235 picolés para o recreio de sexta-feira. Então, sabendo-se que a escola comprou o número de picolés correspondente ao número total de alunos e que nesse dia foram servidos 425 picolés pela manhã e 595 à tarde, e que todos os alunos presentes receberam um picolé na hora do recreio. Então, responda. É possível descobrir quantos alunos faltaram à aula nesse dia? De que forma? Então, é interessante aí perceber nessa situação que tem algumas situações que a gente tem que analisar. Nossa, é um texto enorme, tem alunos que quando vocês começam a ler, vocês... professor, já não entendi nada. Então, é importante, nós fizemos uma leitura, já compreendemos o que acontece. Então, vamos relembrar. Foi comprado alguns picolés para dar às crianças. E foi comprado o total de crianças que tem na escola. Só que alguns foram servidos de manhã, outros no período da tarde. E a gente precisa compreender quantos ao todo foram servidos e quantas crianças faltaram. Não é isso que eles querem saber? E de que forma a gente vai descobrir isso? Então, vamos voltar lá para a gente tirar algumas informações que são importantes para a gente compreender aí, tá? Vamos lá. Voltando aí na tela. A Escola Futuro comprou 1.235. Eu tenho que tirar alguns dados daí, tá? A primeira coisa, eu tenho que tirar algumas informações para poder compreender. E a primeira que eu vou tirar aí é esse aí, ó, 1.235 picolés, tá? Então, eu vou tirar essa informação agora e vou registrar aqui, ó. Isso aqui é o total de picolé comprado pela escola. Vou colocar aqui, ó, que eles compraram. Eu vou voltar lá agora e vou verificar quantos foram servidos de manhã e quantos foram servidos à tarde. E essa informação tem lá. Vamos lá. Continuando, ó. Sabendo-se que a escola comprou o número de picolés correspondente ao número total de alunos e que nesse dia foram servidos 425 pela manhã, né? Vocês estão vendo aí, ó. E 595 à tarde. Então, de manhã, 425 e pela tarde, 595. Vamos lá registrar aqui agora. Vamos lá. 425 de manhã e... Vai eu errando aqui, desculpa. 595 à tarde, olha. Lembrando, isso é o total de manhã e esse
é da tarde, ok? Como é que eu faço para descobrir quantos foram servidos? Eu vou somar duas quantidades, o total da manhã e o total da tarde. Vou fazer, olha aqui a operação, ó, adição, tá? Porque eu vou saber quanto for de manhã e à tarde vou acrescentar essas duas quantidades. Vamos lá, ó. 5 mais 5, 10. Tá? Esse 1 vai para cá, para as dezenas. Para me somar aqui, ó, 9 mais 2, 11. 11 mais 1, 12. Ok? 5 mais 4, 9. E 9 mais 1 daqui, olha só, 10. Olha que número eu encontrei. 1020, tá? Esse é o total do que foi servido. Mas vamos só voltar lá para a situação problema, porque é interessante, porque às vezes vocês fazem um cálculo, já resolvi, já achei o que eu queria. A gente tem que voltar de novo para fazer outra leitura, para saber se é isso mesmo que a gente está atrás, tá? Então volta aí na tela comigo, vamos lá, ó. Ok? Opa. Então olha só. A Escola Futuro comprou 1.235 picolés, como a gente já sabe, né, para o recreio da sexta, sabendo-se que a escola comprou o número de picolés correspondente ao número total de alunos e que nesse dia foram servidos 425 picolés pela manhã e 595 à tarde. Ok, nós já somamos esses valores. E que todos os alunos presentes receberam um picolé na hora do recreio. Ok, nós já acabamos de somar, deu quanto? 1020. Só que aí eles falam, é possível descobrir quantos alunos faltaram à aula e de que forma? Então vamos lá, voltando aqui comigo. Esse aqui é o total de alunos servidos. E a pergunta lá na nossa situação problema é se é possível descobrir quantos faltaram. Ou seja, esses foram que foram servidos, estavam na escola. Então, para mim saber quantos faltaram, eu preciso pegar os que foram servidos aqui e a quantidade do picolé que eles compraram. Eu vou fazer aqui a operação. Vou fazer aqui, ó. Só dividir aqui meu quadro, vou pegar 1.235 picolés. Por quê, professora? Lembrando, ó, é o que eles compraram para servir todos. Só que no dia eles serviram quantos, ó? Esse valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1020. Eu vou fazer o quê, ó? Que operação? Lembra? Subtração. Mas por quê? Eu preciso verificar de quanto foi comprado e quantos foi servidos, quantos sobraram, ou seja, dos alunos que faltaram. Afinal, eles compraram o valor total de alunos da escola. Lembraram? Vamos lá, ó. 5 menos 0, não tiro nada, né, ó. 5. 3 menos 2, 1. 2 menos 0, 2. E 1 menos 1, olha só. Esses são os alunos que faltaram, exatamente o que a gente está atrás. Se vocês observarem nessa situação, olha só, eu fiz duas operações, uma adição e uma subtração. Fiz duas operações na mesma situação problema para descobrir o que eu queria. Vamos voltar de novo lá na tela, para vocês verem aqui. Vamos lá. Só um pouquinho. A Escola Futuro comprou 1.235 picolés para o recreio da sexta-feira. Ok. Sabendo-se que a escola comprou o número de picolés correspondente ao número total de alunos e que nesse dia foram servidos 425 picolés pela manhã e 595 à tarde, e que todos os alunos presentes receberam picolé na hora do recreio. Responda. Então, essas perguntas que eu tenho que responder. Toda situação problema tem uma pergunta. E essa pergunta precisa de quê? De uma resposta. Então, tem assim, é possível descobrir quantos alunos faltaram à aula nesse dia? Sim. De que forma? Nós vimos. De que forma? Fazendo essas duas operações aqui, ó. Vamos lá, aqui comigo, ó. Fazendo uma situação de adição e outra situação de subtração. Tá? E aí eles falaram, e de que forma? Fazendo duas operações e eu descobri o valor total de alunos. 215 alunos foram os que faltaram. 1.200 foram servidos.
Eu tenho todas as informações que, se caso a professora uma atividade pedir, eu tenho como informar. Ah, foram comprados 1.235, foram servidos esses pela manhã, esses à tarde, e o total de alunos servidos foram esses, 1.020. E quem faltou? 215. Essa é a quantidade. Na situação problema, é importante você separar essas informações, porque muitas vezes a gente lê de uma vez só e já quer entender. E vocês muitas vezes fazem assim: professora, é de mais ou de menos? É uma pergunta comum ouvir entre os alunos. Mas lembrando, esse mais e menos não é o nome correto a se referir a essas operações. Como eu falei anteriormente, é uma adição e uma subtração. E muitas vezes vocês falam: professora, é de mais ou de menos? Se referindo a esses sinais, né? Que afinal são esses sinais dessas operações: a adição e subtração, o mais e o menos. Mas é claro que nós compreendemos quando vocês falam dessa forma: professora, é de mais ou de menos? O correto é você ler com atenção a situação, problema, e você mesmo identificar que operação é necessária fazer, né? Você fazer o uso para poder identificar como achar a resposta ali solicitada, tá bom? Vamos lá, continuando aí na telinha. Continuando, ó. Olha só, na situação problema nós temos essas operações. Como eu falei, vocês perceberam, eu usei a adição, que é esse sinal de mais, e esse quadrinho branco ao lado é a subtração, que são as duas operações que eu usei na situação que eu acabei de realizar com vocês. As situações de baixo, vocês observam, os sinais, aliás, são apresentados o seguinte: a multiplicação, que é o x, e a divisão aí, tá? Então, essas quatro operações, geralmente são elas que estão presentes nessas situações de problemas. E aí, o que que acontece? Quando eu leio uma situação problema, pode ter essas quatro operações? Sim. Como vocês viram na de hoje, eu tenho a adição e a subtração junto. Mas pode acontecer também de eu ter a multiplicação, né, a divisão. Nas situações problemas apresentadas, eu posso usar várias formas de se realizar uma operação, né? O professor às vezes nos ensina várias formas e você também tem esse uso. Tem crianças até que usam desenhos quando está começando. Não sei se vocês já usaram. Alguns desenhos, uso desses recursos para poder realizar a operação. Também é válido. O importante, eu sempre digo, é você chegar no resultado correto. Não importa a forma que você se utilizou, tá? Contanto que você chegou no resultado correto, conseguiu realizar de maneira, né, sozinha, autônoma, isso é válido para a gente, da maneira correta, tá bom? Então, eu posso usar essas quatro operações? Posso também. Situações, problemas, né, no caso que a gente está trabalhando, são esses três. A gente tem que interpretar e identificar que operação usar. Então, eu aguardo vocês na próxima aula e vou dar algumas dicas mais como realizar, tá bom? Eu fico por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Esse endereço aí que você está vendo na telinha para você ter acesso às nossas aulas. Eu aguardo você na próxima. Tchau, tchau.